Bem-vindo a mais uma aula do projeto 929. Aqui você encontra conteúdos gratuitos para ter mais saúde física, emocional e espiritual. Eu sou a Nayane Paz. Eu sou a Thelma Mendes e estou aqui para dividir conhecimento transformacional com você nos próximos 20, 30, 40 minutos. Essa semana estamos falando sobre o cheiro do corpo. Estamos respondendo as perguntas. Vocês que têm suas dúvidas aí, querem saber mais. Já aprendemos que o cheiro, o odor, o mau odor, né, também, principalmente sobre o mau odor, tem a ver sobre as emoções. E hoje vamos dar continuidade, né, Thelma? Isso aí, as emoções têm cheiro. As emoções interferem no cheiro. Das emoções parte a direção de saúde ou a direção de doença. Nós somos seres emocionais. Os animais, eles não são influenciados por emoções entre eles, embora percebam as nossas emoções. Mas nós, humanos, nós somos influenciados diretamente por nossas emoções. O nosso corpo, ele acredita no que a gente pensa e sente. Por isso que quando você é magoada, ferida, quando você se sente desconfortável por uma resposta, suponha que você fale uma coisa e eu devolvo uma resposta bem grosseira para você, Nayane, aqui na frente de todas essas pessoas. Você fica desconfortável, o teu rosto já vai ficar um pouco mais vermelhinho, as tuas mãos podem transpirar, sabe? Você pode ter uma dorzinha de barriga. Então, depende de como você percebeu o que eu falei, vai ser a intensidade do que você vai sentir. É muito rápido essa conexão. Eu sinto e meu corpo mostra os resultados. Eu penso, eu fico focada em um pensamento com um sentimento e o meu corpo vai representar isso que eu estou pensando e sentindo. Então, o que será que as pessoas sentem quando elas têm um hálito terrível? Uhum. Será que as pessoas sentem, Nayane, quando elas começam a ter um cheiro horrível na axila ou nos pés? O que será que elas sentiram? Ou ainda sentem? Quando a mulher do nada começa a ter um cheiro horrível, que ela pensa que todo mês ela vai ter que jogar 5 calcinhas e comprar calcinhas novas. O que será que ela está sentindo, que o corpo dela está sentindo, que está fazendo aquilo acontecer? É isso que nós vamos conversar de um jeito bem didático, que traga compreensão para a pessoa sobre qual caminho ela vai tomar para mudar o odor dela. Agora, E sábado, tá chegando, né, Nayane? Já tem tá. muitas pessoas inscritas, tá? Todos com a privacidade de uma aula online. Tem pessoas que querem tanta privacidade, que eles não vão vir para a aula no sábado. Eles não vão vir, estão comprando o conhecimento e vão assistir depois. Isso. E tá tudo bem, tem pessoas que não gostam de se expor. Então, você está inscrito, pode ser que você vá chegar na aula e você olha ali um número, 60 pessoas, 100 pessoas, mas muitas pessoas às vezes não querem, não podem estar ali, mas elas vão ter 7 dias para assistir a aula, pegar todo o conhecimento. É bom deixar isso claro, né? Porque tem pessoas aqui também que pensam, eu ir lá, vão descobrir que eu tenho esse problema. É bom comentar isso, porque é baixo o número de pessoas que se preocupam com isso ainda, Nayane, mas existe. Sim. Eu estou descobrindo cada vez mais que eu tenho seguidores anônimos. Pessoas que olham conteúdo, mas não passam a me seguir porque elas não querem ser identificadas com um problema tal. Aham. Se eu seguir a Thelma, vão pensar ou vão descobrir que eu tenho tal problema. Ainda é pequeno o número de pessoas que sofrem com isso, mas ainda existe. Seguidores anônimos, Sim. admiradores anônimos do conteúdo, tá? E pode ter pessoas aqui que têm esse problema, né? Eu não vou ir para aula por conta que vão me ver. Não, mas você pode comprar, né, o teu acesso à aula por R$ 29,90 e ver quando você quiser, depois do ao vivo, a aula vai ficar aí, você comprou ela. Você tem 7 dias para assistir a aula, tá? E esse modelo, Nayane, hoje eu nem digo que perdeu o sono, eu digo que é um momento de conexão com Deus. É raro, na madrugada, eu despertar. Quando eu desperto,
Eu não deixo a minha mente pensar, perdi o sono. Uhum. Tá, Deus, agora é eu e o Senhor para conversar. E nessa conversa de hoje de madrugada, eu estava conversando com Deus sobre eu quero dar oportunidade para muitas pessoas nesse formato. Nesse formato de R$ 29,90. Sabe, se der na minha mente, se Deus colocar no meu coração, vai lá, R$ 9,90. Para as pessoas virem entender, para elas terem, é esse que é o caminho? Isso. Esse que é o caminho, e eu não vou estar desrespeitando você que vem para o método e paga todo o valor do método, não, porque você tem o método inteiro. Uhum. Você tem o método inteiro. Essa ajuda que eu vou dar para essas pessoas que Deus está colocando esse desejo no meu coração é para elas terem um caminho, para saber que dá para vir para o método e dá para entender tudo. Não só como se livrar do mau hálito, do CC vaginal, do CC ácido, da virilha. Não é só isso que ela vai descobrir no terceiro DNA, ela vai descobrir que ela tem o poder de autocura, como ativar isso e como ser uma pessoa que tem vida e abundância. Certo? Certo. E vai acontecer, gente, um link pelo YouTube. Muitos estão querendo saber se é pelo Instagram. Não, vai ser um link fechado. É só quem comprou, fez as inscrições. Apenas R$ 29,90 vai ter acesso durante 7 dias. E sobre você, as pessoas ficarem assim meio receosas de estar aparecendo. Gente, muita gente que não sofre com o mau odor vai estar lá na aula também. Muitos terapeutas, eu vi psicólogos querendo esse conhecimento. Muitos terapeutas mesmo. Isso é Muitos, muito bom, né? muito. Eu estava olhando a lista, a maioria é. Porque tem pessoas que às vezes querem, até mesmo para aprender a lidar com o parceiro que tem conhecimento. Uma ontem falou assim para mim também. Nayane, achei muito interessante esse assunto, eu quero saber mais sobre isso. Porque acontece às vezes também não ter um mau odor, mas às vezes, determinadas situações, ela percebe que ela começa a transpirar mais e daí naqueles dias acaba gerando odor. Ela falou, mas eu já tá fazendo sentido algumas coisas para mim. Já tô ligando os momentos. Então você entende que assim, e é uma pessoa que é muito cuidadosa. Ela deu o exemplo também lá do esposo e tal, quando acontece isso, e ela já percebeu que tá tendo uma sequência. Então, assim, gente, é isso, é conhecimento, e por R$ 29,90. Quem que não quer? Eu quero aprender de tudo que tem lá. Então, mesmo que você não sofre com isso, mas às vezes você quer entender por que que isso acontece, vem para aula, vem para essa imersão que vai ser incrível. E você tem 7 dias para assistir. 7 dias para assistir tranquilo. Tem muitas mães de meninos que têm 3 rapazes e E nota que eles mudam muito o cheiro, elas querem entender por que isso acontece também, né? Como lidar, meninos que não querem sair, meninos que têm vergonha de ir na casa da namorada, porque chega lá vai ter que tirar o sapato, aquela coisa toda, né? Então tem muitas pessoas vindo para buscar conhecimento mesmo, para tornar. Porque assim, olha, tudo o que eu não conheço, eu não tenho como resolver. Às vezes é uma coisa simples, mas eu não conheço, eu tenho que conhecer. Eu tenho que dar um nome para aquilo dentro da minha consciência, dentro do meu entendimento, eu tenho que dar um nome. Agora tem um nome, agora eu sei o que é. Agora eu sei o caminho da cura. Tudo que eu não conheço, né? Sábado próximo as pessoas vão entender, Nayane, por que o organismo que está dentro de uma digestão normal, que tem saúde, por que de repente tudo começa a mudar na digestão? Por que a pessoa começa a arrotar muito? Por que a pessoa começa a exalar um mau cheiro? A pessoa vai começar a entender tudo. isso, Agora sim, agora que eu estou entendendo, eu sei o caminho da cura, né? exatamente. Então vai ser para você entender, porque até eu começar a falar, muitas pessoas estão falando, gente, eu nunca tinha ouvido falar um negócio desse. Uhum. Que CC vaginal tem a ver com alguma emoção que eu desenvolvi no meu corpo, porque eu corri de um assaltante, achei que ele ia estuprar, porque eu tinha que trabalhar e todo dia eu passava na frente de uma obra, estava cheio de pedreiro lá, e eles ficavam mexendo, e eu tinha que passar, menina, foi um mês terrível. Eu tinha que passar por lá, até que eu tomei providência, mas toda vez eu tinha que passar, ouvia coisas horríveis. Ah, é? Então foi quando você começou a passar por aquela rua que você começou desse jeito? A ter isso, isso, isso? Menina, é verdade, mas a pessoa não sabia disso.
E muitos estão vindo falar comigo porque nunca antes tinham ouvido essa ligação. Aham. Doença e emoção. Para tanta gente, Nayane, isso é novo. Para tanta gente, Nayane, isso não é verdade, elas não conseguem aceitar e tá tudo bem. É, Elas não vão ser ajudadas é. por mim, através de mim. Elas não conseguem aceitar, tá tudo bem. O que eu falo não tem que ser aceito por todos, né? Uhum. No mundo, até hoje, ninguém conseguiu Acho que esse feito, ninguém conseguiu esse feito de falar uma verdade e ser aceito por todos. Tanto é que nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos vida ou morte, nós temos a vida como presente, mas ainda podemos escolher o contrário. Jesus trouxe uma palavra que a gente fala, meu Deus, como rejeitar uma coisa dessa? Né? Mas não foi para todos. exato. Não foi para todos, as pessoas, muitos não aceitaram. Então, tem gente que fala, balela esse negócio, conversa para boi dormir. O que tem a ver emoção com estômago, com gastrite? Não vai tomar lá o omeprazol não para ver. E tá tudo bem Sim, se a pessoa pensar isso. Ela tem o direito de tomar o omeprazol o resto da vida. verdade. Né? É muito incrível isso. É, eu tô, não sei, você tá me vendo hoje? Sim, eu tô te vendo. Eu tô com o olho onde nasceu tipo um terçol. Eu achei uma bolinha, né? Acho que é terçol. Acredito que seja terçol. Aí alguém pode olhar assim e dizer: um simples terçol, né? Nasceu. Quando eu fui ver a questão do. Fui ver, eu falei: não, tem alguma coisa desequilibrada. E realmente eu passei por uma coisa que me deixou desequilibrada, que eu vi. Que aconteceu comigo quando eu li. Eu falei: gente, e quem que fala que isso aqui não tem a ver? Olha como que o corpo. Eu posso estar dizendo assim: não fui afetada. Ou que o corpo dizendo que eu fui afetada. Eu localizei na hora, Thelma. Por mais eu ainda falei pro Wagner, agora eu tava falando. A gente não é perfeito, mas quando a gente tem esse conhecimento, eu já falei, já tô tentando resolver esse sentimento de mim, do que aconteceu, que eu vi e eu tive essa percepção. Você falou do livre-arbítrio, principalmente. Tem muito a ver com isso, de eu não ter conseguido me posicionar ali e tal. E realmente, no outro dia, isso aconteceu no outro dia, apareceu. Daí tem gente que pode dizer assim, só um terçol, nada a ver. Beleza, mas eu li lá e fez sentido com o que eu passei, exatamente com o que tava. Eu tô tentando tirar agora esse sentimento de mim, porque eu não tinha percebido que eu fiquei com esse sentimento no momento. E eu fiquei com esse sentimento na hora e me passou. Vim pra casa e dormi. E no outro dia amanheci e eu não tava, falei, não vai ser nada. E depois eu olhei, opa, tá dando alerta que eu tenho que Já fazer. percebeu, né? Você já percebeu. E tem pessoas que falam também, assim, até no sentido de provocar, né? Ué, mas agora que você tem esse conhecimento, então por que que você tá com essa tosse? Não significa que com esse conhecimento eu não vou ter a tosse. Vai ficar doente. Agora, o diferencial é que eu localizo, eu não tenho medo da tosse, eu não preciso contaminar o meu corpo rapidamente com remédio, eu localizo a origem daquilo, ressignifico, e o tempo que essa tosse fica é muito pequeno. E dependendo do meu nível de consciência, ela pode parar na hora que eu localizo. Sim. Uma pessoa contou para mim que estava com o olho todo colado de pus amarelo. Amanheceu com o olho todo colado. Peraí, ontem eu dormi bem, nem coçando tava. Aí pensou, o que que foi, o que que pode ser, o que que pode ser. Lembrei. Aí a pessoa lembrou que estava saindo do mercado. Ela não tinha feito ligação, mas quando ela fez essa ligação, que ela descobriu, ressignificou, o olho melhorou até a tarde. Então, de uma hora para outra amanheceu colado, ela ressignificou, à tarde não tinha mais nada. Ela lembrou que uns 3 dias atrás, no subsolo de um mercado, no estacionamento, ela estava indo para o carro e ela viu um casal se escondeu. E depois que se escondeu, gerou curiosidade. E ela fez de conta que ela queria ir para o mesmo lado, porque daí ela queria ver quem que era. Uhum. Mas ela não tinha mais que ir lá. Mas ela fez de conta que ia, continuou indo atrás, encurralou a pessoa. Quando a pessoa foi entrar no elevador, ela viu. Que era uma pessoa que ela conhecia, mas que estava com outra mulher. Aí ela viu, não falou nada, mas deixou. Quando ela viu, ela se surpreendeu e a pessoa viu ela também, entrou no elevador e subiu. Ela voltou. E ela
Quando ela entendeu, não precisa ficar colado. Eu estou lidando com isso, eu estou administrando isso, eu estou lidando. Isso não é meu, isso que eu vi não é meu, e tá tudo bem. Foi horrível ver. Menina, ela disse, à tarde, o meu olho já estava bom, não tinha nada inchado aqui perto dos pelinhos, e acabou. Então é essa a diferença. Quando a gente começa a entender o poder, não significa que a gente não vai ter mais o problema, gente. Exatamente. Mas a gente sai muito rápido do problema. Uma pessoa que está dentro do terceiro DNA, ela pode desenvolver um câncer ainda? Que coisa curiosa isso, né? Ela pode. Porque as células podem se multiplicar até na fase de cura, quando é a fase de cura intensa. Quando eu tenho que me libertar de uma coisa, mexe tanto com as células que elas podem se alterar na fase de cura. Mas eu posso lidar muito bem, porque agora eu não tenho medo, porque agora eu tenho consciência que a minha alimentação é de construção, não de morte. Porque agora eu tenho certeza que a minha energia, a minha vibração, os meus pensamentos e sentimentos são de positividade, não de negatividade. Então, se não tem temor, tem fé. Se não tem medo, tem ação, tem realização. Então, o que acontece? Pode acontecer de ser diagnosticado, mas é uma diferença fantástica para eliminar o diagnóstico. Entende? Pode ter, sim. Rápido. Eu falo assim que a gente sai daquela situação de uma forma muito mais rápida, a gente toma consciência, e eu falo assim pra mim, não, eu não quero isso, esse sentimento. A gente se torna autorresponsáveis. Opa, eu me desequilibrei, minha energia saiu, não, eu não sou assim, eu não preciso desse sentimento. E logo você busca resolver aquilo. Se eu não tivesse parado pra pensar nisso, eu ia ficar com isso aqui muitos dias. Eu falei, não, espera aí, meu corpo tá querendo me alertar de que eu, em algum momento, me desestabilizei ali e eu permiti isso aqui. Deixa eu ver. Não é culpar o outro que me fez ter esse sentimento. É eu ser responsável porque eu permiti o sentimento, enxerguei daquela forma. Opa, deixa eu me equilibrar. Não, Nayane, você não é assim. Vamos aqui que vamos resolver isso. Então é muito mais rápido. Entender. É bom, Nayane, é que quando a gente tem o terceiro DNA, a vida vai nos mostrando provas para a gente ver se a gente entendeu mesmo que a vida do outro é do outro. A vida do Isso. outro é do outro. A vida do outro é do outro. O seu marido é o outro. Seu filho é o outro. Aí qual é o limite que tem para você intervir, para você interferir? Mas é meu marido, é meu filho, mas ainda tem limite. Quanto mais falando lá das outras pessoas da sua comunidade, a vida do outro é o outro, né? E aí eles têm um processo que a vida está dando prova para eles, igual está dando prova para a gente. Sim. Eu não sei como que Deus está lidando, a inteligência divina está lidando com aquela pessoa no processo de cura e evolução dela. Por que eu vou meter o meu dedão lá? Por que eu vou chegar lá julgando? Porque eu sou a sábia. Porque eu tenho a experiência. Não dá. Mesmo com conhecimento terapêutico, mesmo com conhecimento do terceiro DNA, se a pessoa não pediu, eu não tenho que me intrometer, eu não tenho que julgar. Julgar é ninguém. Nenhum caso que vem para mim trabalhar como terapeuta, nenhum caso que vem para mim trabalhar como ajudadora, não tem que ter julgamento. Se tiver julgamento, acabou o rendimento da sessão. É totalmente desprovido de julgamento. Quanto mais a pessoa que não me pediu ajuda. Se quem me pediu ajuda não cabe eu julgar, quando eu julgo eu não ajudo, quanto mais quem não me pediu. Vocês estão entendendo? Vocês todos do terceiro DNA que estão na aula aqui agora e que vão assistir essa aula depois. Quando você julga o outro, você anula o seu poder. Quando você julga o outro, você anula o seu poder. Se a gente olhar os exemplos do maior empata que já existiu, a pessoa mais empática que já passou aqui, que é o Senhor Jesus Cristo, olha como ele agia com as pessoas que eram tidas pela sociedade como sujas, depravadas e erradas, né? Ele se conectava com a centelha divina de vida que estava dentro da pessoa, né? Ele falava com a prostituta, ele falava com o ladrão, ele falava com o ladrão na cruz, ele falava com quem? Com os tipos mais estranhos de pessoas, né? Porque ele era luz, então ele podia conversar. E nota que os demônios que estavam lá naquele homem possesso, aquele homem que não tinha roupa, aqueles demônios respeitavam ele. Nossa, isso dá uma
assunto tão diferente desse tema, né? As doenças têm cheiro, e uma hora a gente vai vir com esse assunto aqui, A gente, né? Porque quanto mais você entende quem você é, mais força você tem para chegar e ajudar qualquer pessoa que dê vazão, que queira, né? Que dê espaço, sem medo de ser afetado. uhum. Você pode chegar num ambiente, você pode estar num ambiente e ajudar uma pessoa quando você tem consciência de quem você é. Porque quando você tem consciência de quem você é, a centelha divina que está no outro, independente do que ele esteja fazendo, reconhece você. É verdade. Certo? Desculpa por devagar do assunto e traz aí a sua primeira pergunta sobre a doença tem cheiro. Está maravilhoso o que você está falando, é porque a gente estava dando esse exemplo, gente, para vocês entenderem que as emoções, elas vão, de alguma forma, agir no nosso corpo, ou através do odor, do mau cheiro. Então, assim, vai ser de alguma forma, dependendo da percepção que você vivenciou na hora do trauma, do conflito, de alguma situação, vai acontecer. E eu acabei dando meu exemplo para vocês entenderem que é assim, no meu caso foi um olho, às vezes é um CC, o mau hálito, a Thelma tá falando aqui, porque essa semana a gente vai ter, no sábado, vai ter uma imersão sobre o segredo do cheiro. Então é por isso, eu quero ler o que a Noádia falou assim: meu pai, antes de falecer de ataque cardíaco e hepatite cirrose, ele cheirava um cheiro cítrico. Se alguém passar perto de mim com esse cheiro, lembrarei perfeitamente. Interessante ela falar isso, Thelma. Eu vou ler as perguntas de vocês, tá, gente? Eu vou dar prioridade para vocês que estão aqui, porque eu anotei aqui que eu ia te perguntar sobre as doenças que têm cheiro característico, para você contar mesmo, compartilhar da sua história, de quando você começou a ter essa percepção também de ligação dos odores. Contar um pouquinho pra gente, para as pessoas entenderem que você não criou isso do nada, não foi você que criou, estudos. E quando que você começou a ter essas percepções? Pode contar um pouco aí, Tá, se você se certo, eu vou confortar. contar. Uhum. Ah, deixa eu ver aqui um pouquinho. A Cristiane falou: entender que o outro é o outro, gente, é isso, é muito bom. Nós não nos afetamos pelo comportamento do outro. Para mim, aprender isso foi uma transformação. É bom, né, Cristiane? E todos vocês que estão aqui, é bom entender que o outro é o outro, porque você consegue conviver sem se afetar, você consegue conviver de uma forma mais harmônica em qualquer ambiente, porque aí você descobre que é o teu ambiente interno que tem que estar bom, tá? E que você não pode obrigar as outras pessoas a ser como você. E quanto mais você tem identidade, mais você desenvolve a habilidade de aceitar as pessoas como elas podem ser. Aceitar a pessoa como ela pode ser. Teve uma pessoa que Jesus convidou lá, ele chegou e pediu ajuda, e Jesus falou para ele o que tinha que ser feito. Ele falou: ah, isso não. Ah, não, fazer isso não. E aí Jesus não condenou ele. Só deu oportunidade para ele, ele disse isso não, né, no coração dele, né? Vai e vende todos os seus bens e tal e tal. Ah, isso é difícil demais para mim. Então, mas não julgo. Se você não tem essa capacidade, eu lamento muito, eu tenho compaixão de você por você não ter. Mas eu não julgo você por você não ter. Senão eu perco o meu posto todinho conquistado. Né? Então, julgar não é para o humano, gente. Julgar semelhante, não. Você quer se livrar de doenças físicas, emocionais, espirituais, quer ser uma pessoa abundante em todas as áreas da sua vida na Terra, vamos trabalhar toda a tua evolução, entendendo que julgar trava a evolução. Julgar, não. Eu comecei a observar, Daiane, e vocês todos aqui, eu comecei a observar que as doenças têm cheiro ainda muito nova mesmo. Quando eu entrei no hospital universitário, é o Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, um hospital muito grande, e ele é uma universidade, então ele forma médicos e ele forma pessoas da área de enfermagem. E eu entrei ali, sou muito grata a Deus pela oportunidade, e no começo das funções, quando eu entrei, eu não sabia de nada sobre saúde, então eu entrei nas funções mais de ajuda, de ser uma assistente, enquanto eu estudava, enquanto eu ia me graduando. E teve uma função que eu comecei a exercer, logo que eu entrei como auxiliar de enfermagem, eu peguei uma função que eu tinha que fazer
coletas de sangue de todos os diabéticos dos 8 andares. Era a minha função. Então, as minhas 7 horas de trabalho era sair com uma maleta, com um aparelhinho atrás com uma lista, né? Às vezes eu pegava 250 nomes espalhados nos 8 andares. Eu tinha que ir atrás de todas essas pessoas, quarto por quarto, entrar na UTI, aonde fosse, qualquer setor fechado, teria que me paramentar, colocar as roupas. Tinha setor que eu tinha que cobrir os meus sapatos com o tecido esterilizado. Enfim, eu tinha que entrar em todo lugar atrás de toda e qualquer pessoa que fosse diabética. Nesse processo, eu andava o hospital todo e eu fiquei nessa função quase 2 anos enquanto eu estudava. Já era auxiliar de enfermagem, mas estava me graduando para melhorar a posição dentro da instituição. E aí eu comecei a ver, peraí, eu chegava na área de cardíacos, cheiro ali normal. Eu chegava na área onde tinham pessoas que estavam com problemas respiratórios, que era na clínica médica, que era o nome do andar do setor, que só tinha ali sinusite, bronquite, asma. Quando chegava, o cheiro era diferente. Na clínica médica, com aquelas pessoas com problemas pulmonar, problema respiratório. Quando eu chegava para colher o exame das mamães que estavam pós-parto, ver se elas eram diabéticas ou não. Quando eu chegava naquele setor, no 8º andar, onde só tinha nenê novo, mulher para ganhar nenê, o cheiro mudava. Tinha quartos específicos que eu tinha que entrar lá com todo cuidado, aonde eu entrava tinha aquele cheiro de sangue podre, que tinha as mães separadas ali. Então, quem estava com infecção pós-parto, aquele cheiro era característico. E entre elas não reclamavam do cheiro, todas estavam cheirando igual. Entrava no outro quarto, que estavam as mamães de cesárea, não tinha cheiro nenhum. Estava todo mundo bem. E aí, dentro daquelas que eu ia, da cesárea, fazer um examezinho do dedo, às vezes eu perguntava, né? Mas você é diabética? Não, só deu uma alteraçãozinha. E aí tá assim, estão me segurando aqui. Eu vi, ela não tinha aquele cheiro da outra, que já era diabética, que eu tinha acabado de colher no outro lugar. E eu fui vendo. Tinha uma área, uma ala, chamava Ala dos Queimados. 5º andar do hospital universitário na época era lá no 5º andar. Quando eu descia do elevador, o elevador abria ali que eu saía, o cheiro ardia. Todas aquelas pessoas que estavam vazando pela pele, que elas queimaram, elas perderam pele, ela estava soltando um líquido, todas elas tinham um cheiro característico. E aí eu comecei a entender o cheiro. E quando eu estava vindo embora no ônibus, eu começava a sentir, peraí, esse cheiro aí é do tal setor. Olhava, será que essa pessoa tem cara de diabética? Ela está cheirando o cheiro daqueles que eu faço o exame lá. Entende? Ai, essa moça nem sabe, eu estou sentindo o cheiro nela de infecção vaginal. Mas por que eu sabia? Porque eu fiquei 2 anos entrando no quarto que só tinha gente com infecção vaginal ou com câncer de útero. Entende? Então, ali foi que eu comecei, mas eu nem sabia. Como que eu vou explicar isso para vocês de forma bem sincera? Eu nem sabia o que eu estava sabendo. É automático. Tem pessoas que veio e falou no comentário lá do cheiro, falou assim, eu sinto isso, mas eu não sei por quê, mas eu sinto e depois eu vou ver e é mesmo. Então eu sabia também, mas sem saber que todo o nosso corpo, quando nós temos tais emoções, nós desenvolvemos tal órgão adoece e toda vez que tal órgão adoece, nós vamos desenvolver odores bem parecidos. Podemos ter um órgão doente igual, eu posso ter um órgão doente igual a você, Nayane, e ter um cheiro diferente? Um pouco diferente, sim. Nós vamos ver isso dentro da imersão. Porque 2 pessoas podem ter câncer de útero, mas elas podem ter estilos de alimentação diferentes. Sim. É verdade, porque quando a pessoa tem um odor horrível saindo do corpo por causa de tal doença, que ela vem para consulta, o terceiro DNA, ela começa a mudar a alimentação, o cheiro dela começa a mudar no 2º dia.
Segundo dia começa a mudar o cheiro. Ah, mas é um cheiro de doença ainda? É, mas ele vai diminuindo, ele vai se tornando mais tolerável, tá? Então foi dentro do ambiente onde eu estava estudando que eu fui sentindo essa diferença, tá? Que tem a ortopedia tinha um cheiro característico, a nefrologia, o quarto andar do hospital universitário, onde tinha um setor só de pessoas renais, pessoas que fazem hemodiálise e pessoas que fazem a hemodiálise aqui, ó, pela artéria ou pelo abdômen. Então, aquelas pessoas, elas têm um odor característico também, tá? Até o setor de fraturas, gente, fraturas tem um odor. Então, ali fica muito claro, tá? Ali eu comecei a notar e depois que o meu cérebro aprendeu a diferenciar isso, passou anos e anos, fui estudando, fui estudando. Quando eu cheguei para o consultório, com o olhar holístico da medicina alternativa, da medicina integrativa, trazendo toda a bagagem, buscando conhecimento em todas as áreas, esse conhecer, esse saber, ele me ajudou demais. Demais, porque quando a pessoa chega no meu consultório, eu consigo saber. E já aconteceu de pessoa chegar e me falar: eu posso trazer exames para você? Pode, pode, mas eu só vejo seus exames depois que eu te examinar e falar, depois que eu vejo os teus exames para comparar. Eu tenho esse hábito. Então, eu Legal. seguro o teu exame, mas deixa eu te examinar primeiro e te falar, aí depois a gente compara. Uhum. E aí, quando a pessoa chega e eu estou examinando, estou conversando, ela fala: bom, você vai ver nos meus exames que eu tenho câncer. Já aconteceu de eu falar: você tem câncer? Aí a pessoa fala: sim, por quê? Você está assim? Porque você não tem cheiro de câncer. Já aconteceu das pessoas darem uma risada na minha cara. Do que ela está falando, cheiro de câncer, né? Já aconteceu de pessoas levantar e me abraçar. Sério? Uhum. Você não tem cheiro de câncer. Ai, muito obrigado. Tal médico, esses tempos, uma veio aqui e ela falou assim para mim: você não é a primeira. Eu fui num centro oncológico no Paraná e a médica falou para mim: curioso, você não tem cheiro de câncer. Então ela Que disse que legal. eu era a segunda pessoa que estava falando isso para ela. E ela com diagnóstico de câncer de útero. Só que Uhum. ela tinha um diferencial curioso. Sabe Hum. quantos anos que ela estava com o diagnóstico de câncer? 14 anos. Viva, viva, sem cheiro, cabelo lindo, boca corada. Ela Hum. tinha um conflito emocional Uhum. ativo, ela tinha um conflito emocional e aquele diagnóstico de câncer, e ela procurando ajuda aqui, procurando ajuda ali. E aí, quando eu disse: nossa, você não tem cheiro de câncer, aí ela me abraçou e falou: você não é a primeira. Teve uma profissional, uma oncologista da cidade de Cascavel, no Paraná, ela me disse, que falou que eu não tenho cheiro, que é curioso, porque eu não tenho cheiro para ter um diagnóstico tão velho de câncer e eu não tenho cheiro. E meu organismo, aí eu fui ver, depois que eu consultei ela, fui ver os exames dela, incrível. Os exames que teriam que estar apontando aquilo, não apontavam. Que coisa. Mas a massa estava lá. Que Curioso, né? E sabe qual foi a raiz? hum. Quer saber? Quer saber? Quero. Nós estamos falando de a doença tem cheiro. Então, vamos lá. A raiz da questão dela, que ela nunca imaginou que ia ser isso, dentro da primeira sessão, nós fomos pelos caminhos, pelos trilhos que eu aplico ali nas ferramentas terapêuticas e cheguei numa idade de 9 anos, que é uma idade que foi muito difícil para ela quando eu perguntei dessa idade, porque ela começou a chorar muito, muito mesmo. E ela disse que nessa idade ela foi a pior época que ela viveu com a mãe. A mãe sempre foi muito dura, mas nessa idade a mãe batia muito, muito. E a mãe chamava ela de cadela, cadela seca sem vergonha. Hum. Sua cadela seca sem vergonha, cadela seca sem vergonha. Então tinha uma ferida emocional muito grande. Mas ela não conseguia ver, porque a mamãe agora está idosa e ela ama a mamãe. A mamãe agora Uhum. é boazinha. Mas Uhum. essa dor ficou. Foi camuflada, entende? Sim. Essa dor foi camuflada. Cadela seca sem vergonha. Que coisa. Então, se queria comida, se estava com frio, se não dava conta de lavar a louça no rio.
sabe? Se não dava conta de cuidar do irmãozinho. Ouvir isso doía muito. Ouvir o sarro dos coleguinhas que escutavam a mãe falar isso doeu muito. Uhum. Mas isso foi na infância. Depois, na vida adulta, teve um relacionamento que foi onde aquela pessoa teve uma ação que fez o copo da dor transbordar. Então, ela entendeu que o que o marido fez, só fez o copo daquela dor, da desvalorização do feminino transbordar. Tá? Então, tudo o que acontece no corpo tem uma raiz emocional. E quando nós descobrimos a raiz emocional e ressignificamos, nós nos conectamos com a oportunidade de cura. Tá? A doença tem cheiro. O cheiro do teu corpo. Teve pessoas, até, Nayane, lá no vídeo, que desdenharam, né? Ai, todo mundo sabe, gente, que o cheiro muda conforme o que a pessoa está sentindo. Falei, que bom, né? Então, se todo mundo sabe que se ficar feliz tem um cheiro, se ficar triste tem um cheiro. Falei, então tá bom, né? É. Eu vou ajudar alguns que não sabem ainda o que significa, como fazer, como corrigir, como curar. Né? Teve uma pessoa que falou para mim, quem não sabe isso que você está falando, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que as emoções interferem no cheiro. Mas eu estou falando que as emoções interferem no cheiro e esse cheiro, ele está afirmando uma coisa, ele está dando oportunidade para você tratar uma coisa, ele está te anunciando que se você não cuidar, a coisa pode piorar. Exatamente. Só saber que as emoções interferem no cheiro também fica muito vago, né? Uhum. Isso mesmo. Se eu estiver muito triste, eu começo a cheirar mal. Se eu estiver muito feliz, meu corpo exala um odor doce, adocicado. Quando eu estou muito feliz, eu passo um perfume e dá um cheiro. Quando eu estou muito triste, eu passo o mesmo perfume. Você acredita que ele cheira diferente? Tá tudo bem as pessoas saberem isso. Agora, como? Como eu posso usar esse alerta do mau odor a meu favor para desenvolver tal doença? Ou para tratar tal doença que já está instalada. Tem mais um caso que eu quero trazer aqui sobre doença tem cheiro. Ele me procurou já depois do anúncio que ele viu aí, depois do vídeo, com um problema muito sério de hálito, que é uma doença, halitose. Uhum. E foi por isso que chamou a atenção. E ele agendou uma sessão individual, que ele é aqui do Brasil. E aí, na sessão individual, eu fui descobrindo que não era só halitose. Ele tinha também nódulos na língua toda. Nódulos que não deixava nem escovar, e para rapar a língua era muito difícil. E a halitose já faz ele ficar isolado de sociedade, amigos e vizinhos. Somente a mãe vai na casa para limpar e sai. A halitose, tamanho é o desconforto do hálito. A língua é cheia de nódulos e não dá mais para fazer higiene. E também elimina uma baba grossa. E essa baba fede. Essa saliva grossa, branca, grossa, como se fosse quase que uma água com maisena. Ela fede muito. E ele veio para a sessão, foi ativado pelo vídeo. E o que aconteceu? Qual foi a raiz? Ele nota, eu perguntei para ele, quantos anos tem? Ele falou, tal ano, tantos anos. O que aconteceu? Fez uma pergunta estratégica, terapêutica. O que aconteceu relacionado a isso, isso e isso nessa idade? Ele falou assim, nessa idade aí eu estava perdendo uma pessoa que eu me apaixonei e amei demais. Não. Amei demais. Quantos anos você tinha? Bom, eu já tinha 36, 37 anos. Foi a primeira pessoa que você perdeu? Porque antes dela não tinha tido ninguém. Já não tinha ninguém. Apareceu essa pessoa na vida. Ele colocou todas as fichas nesse amor, nessa paixão. Todas as fichas que ele tinha. E essa pessoa saiu da vida dele de um jeito muito humilhante, muito vexatório, muito traumático para um homem daquela região. Naquela região que ele mora, não é tolerável uma mulher fazer isso com um homem, como ela fez, entende? É uma região pequena, uma região do Nordeste que tem muito preconceito.
Então ficou feio, todo mundo ficou sabendo daquilo. Que aquela pessoa fez aquilo com ele e sumiu. E depois daquilo começou a ter aquele cheiro horrível, os nódulos. Ele não sabia. Depois daquilo, ele parou de conversar com as pessoas, ele não queria conversar com ninguém, muito menos com mulher. Muito menos com mulher bonita. Uhum. Se o mercado era um dono, agora é uma dona, então eu não vou mais naquele mercado. Agora eu dou o dinheiro e alguém vai lá e compra para mim. Eu não falo mais, porque agora é uma dona e agora eu tenho vergonha do meu hálito. Entende? Então, são questões emocionais muito profundas que causam distúrbios. Causou distúrbios emocionais nele também, depressão, casos, depressão mais agressiva, distúrbios de comportamento, sim, uma série de coisas, mas teve uma origem, teve um trauma, tá? E depois desse problema ali, de afastar ele da sociedade, vai virando assim, uma coisa puxa a outra. Aí ficou só dentro da propriedade dele, ali ele começou a ficar isolado, começou a comer demais, ali ele ganhou 35 quilos. Uhum. Ali ele se sentiu cada vez mais desvalorizado, então veio uma fratura óssea. Tudo isso entendeu na primeira sessão. O que trouxe ele para a sessão? A halitose. O cheiro ruim, ele foi mergulhando dentro de toda a dor emocional, mergulhando. Nossa, eu nunca pensei que eu ia enxergar isso desse jeito na minha vida. Nunca imaginei que quando a gente se sente tão feio, desvalorizado e fedido, os ossos da gente começam a quebrar. Um homem simples. Uhum. E eu sou tão grata a Deus de poder ter assim, atendido um homem tão simples lá no interior do Nordeste. Sabe, daquelas casas que é de vários cômodos, mas que tem uma luz só em cima? Dava para ver que o lugar que ele estava com pouca luz, que tinha só uma luz ali naquele ambiente. Uhum. Ele começou a entender tanta coisa, gente, entender tanta coisa. O nosso emocional, ele tem um poder de cura, mas enquanto a gente não souber usar o poder das nossas emoções para nos manter na cura, enquanto nós não sabemos isso, isso está nos adoecendo, 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 porque nós somos seres emocionais. Nós percebemos, nós temos, como por ser emocional, o ser humano, o ser emocional, ele se ofende sem palavras. Por ser emocional, Nayane, uma pessoa pode se ofender só por ver, só por perceber, só por sentir, só por você não responder, só por você não comparecer, só por você não lembrar. O ser humano é emocional. E dependendo do que eu percebi por você não ter comparecido, é um tipo de doença que eu vou desenvolver. Sim. Então, quando a gente aprende a controlar essa caixa da emoção, por isso que nós se tornamos poderosos na Terra. Aprendemos Uhum. a. Agora, o que foi contra mim a vida toda é por mim. O que foi contra mim, eu tenho um poder. Imagina dar uma metralhadora super, mas super potente. Que você se encostar o dedo, ela dispara 180 disparos. Pega e dá ela para uma criancinha que ama brincar de joguinho, de arminha, de madeira. O que você vai fazer com um poder tão grande na mão de uma criança? O que essa criança vai fazer? Então, se eu der um poder tão grande para uma criança que não sabe o poder que aquilo tem, ela pode usar tudo aquilo contra ela. E é isso que acontece com a maioria de nós enquanto não chegamos na maioridade, na maturidade. Ah, mas por que a gente sofre tanto até chegar? Por que a gente sofre tanto com emoções e doenças até chegar? Você só chega nessa maior e nessa maturidade na hora certa, na hora exata. Tem gente que fala, eu queria tanto ter descoberto isso antes, agora eu já estou com 65. Não, 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 não. Você está descobrindo na hora certa. Todo esse sofrimento que você teve agora é transformado em conhecimento. Agora você tem uma coisa que chama bagagem. Agora você pode ajudar outras pessoas a encurtar o caminho. Entende? Então, é necessário que muitos de nós tenhamos passado por tudo o que passamos, para hoje a gente poder falar com
autoridade. Agora a gente pode falar com consciência que a gente já viveu isso. É muito gostoso eu falar uma coisa para vocês que eu já vivi, que eu já venci, do que eu falar uma coisa que eu li no livro, que eu acredito muito, tá, gente? Mas eu tô lendo aqui para você que esse mentor meu, que eu acredito muito, ele tá falando que ele vivenciou isso. É um tipo de energia que eu passo quando eu repasso conhecimento, né? Quando eu passo conhecimento para você da minha vida que eu vivi, experienciei, evoluí, aí tem um negócio que chama conexão, é maior ainda. Tem uma conexão maior ainda. Tem muitos clientes que na hora da sessão conseguem vivenciar isso, entende? Tem um arrepio, tem uma diferença no corpo, sente uma diferença no corpo, porque se conecta com o que eu estou falando. Isso pode acontecer quando eu estou contando um assunto de um terceiro? Pode também. Mas é mais fácil acontecer quando é meu, quando eu vivi, eu venci, eu sei o que eu estou te passando. Aí eu me Sim. conecto muito com a minha emoção, com a tua emoção. Posso contar e me conectar contando a emoção do meu mentor? Também pode, tá? Muitas vezes, nossa, eu já me conectei com pessoas contando casos, né, do Dr. Bruce Lipton, contando casos da Joyce Meyer, viver, porque eu vi, ela passou a vivência dela e a hora que eu li a vivência dela, eu vivenciei aquilo, me conectei. Então, quando eu vou te passar, também dá certo, tá? A Cristiane está falando, hoje eu agradeço a Deus por cada sofrimento que eu passei. Antes eu sofri muito, me sentia não amada por Deus. Hoje eu só tenho gratidão. É isso, a gratidão ela é vista de um jeito diferente por quem está no terceiro DNA, né? A Cristiane já tem o terceiro DNA, identidade ativada. Então, ela aprendeu que cada sofrimento, cada situação traumática, cada situação vivida de forma desconfortável lá no passado, tudo é transformado em treinamento quando você ativa a consciência e a identidade. Então, nós deixamos de nos sentir inferiores, vulneráveis no mundo, desconectados e não amados. Quando ativamos o terceiro DNA e a inteligência espiritual, nos sentimos amados o tempo todo, conseguimos ver o quanto fomos guardados o tempo todo, conseguimos transformar toda a dor agora em poder. Toda dor, toda frustração, toda decepção, tudo que foi trazido até nós no passado, que a gente não tinha olhos para enxergar, agora nós temos olhos para enxergar e agora a gente vê que tudo aquilo é dado para nós como um documento. Tá? Olha, você já é graduada nisso, 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 nisso e nisso. Agora que você é graduada, você está apta a quê? Passar para frente, né? Abençoar mais pessoas. Ser luz na Terra. Toda vez que você evolui e você estabelece sua conexão com o Criador, você aumenta o teu grau de luz. Então, para quê? Você vai ter luz só para você? Para quê? Você tem que ter luz para clarear, para iluminar, né? As doenças têm cheiro. Tem alguma pergunta, Nayane? Aqui, ó, o Gomes Borges está perguntando: quais doenças causam um odor corporal incomum? Quais doenças causam odor corporal incomum? Aham. São várias, tá? Várias. Geralmente são as doenças que afetam o fígado e o intestino. Uhum. Geralmente são as doenças que afetam o fígado, aquele complexo de órgãos perto do fígado. Vesícula, pâncreas, baço, fígado, estômago. Tá? Muda o suor, o hálito, tá? E aí, se esse conjunto fica doente, então já vai interferir no cheiro das fezes, nos puns, tá? As Entendi. Pronto? pessoas que têm hepatite. Ah, deixa eu responder ele ainda. As doenças do trato digestivo são as que mostram mais rápido a mudança do odor, tá? Trato digestivo, tudo, tá, gente? Ó, boca até anos. Agora, as doenças do pulmão também têm o poder de mudar o cheiro das pessoas, Uhum. tá? As doenças de pulmão também têm. Você vê um câncer nos ossos, vai demorar para a pessoa exalar.
Um câncer no estômago, a pessoa vai exalar assim, ó. Câncer no fígado, o hálito muda muito rápido. Câncer no fígado, câncer no pâncreas, câncer no baço, tá? Inflamação, infecção de vesícula, muda muito rápido. Um câncer no cérebro, um câncer nos ossos, um câncer aonde mais, que é mais difícil de exalar. Câncer no sangue, demora para mudar o cheiro. Só quando já acarretou uma síndrome. Síndrome, quando faz uma corrente de doenças internas por conta de uma doença raiz. Ó, a Adriana Ventura está falando assim: quando estou com raiva, estressada, até minha filha de 4 anos sente o mau hálito que sai de mim. E isso dói muito. Adriana. Sim, porque você vai aprender, Adriana, eu acho que você já está dentro das pessoas da turma, né? Você vai aprender que quando a gente sente raiva, a gente afeta o fígado, tá? Às vezes tem uma pessoa que está tratando o fígado, tem um tratamento, está indo tudo muito bem, mas quando tem a crise de raiva, quando a gente tem uma crise, a emoção, ela vai para o cérebro e cada órgão do corpo é representado por uma parte do cérebro. O cérebro entende emoção, emoção de raiva, de ódio, fígado, tá? Emoção de julgamento, injustiça, muita desvalorização, artéria e coração. Muito medo, muita tristeza com medo, pulmão. Muito medo, muita insegurança, rim. Muita desvalorização, ossos. Mas sozinha, a maioria das pessoas não conseguem localizar esses sentimentos dentro de si. É uma coisa tão chocante isso, né? Porque, Nayane, é difícil para a pessoa reconhecer, para ela entender que o que ela sente é desvalorização. O que ela sente é invasão de privacidade. Tem pessoas que chegam aqui com odor fétido horrível vaginal, mas eu preciso explicar para ela o que ela está sentindo, ajudar ela a localizar que ela realmente se sente invadida e desrespeitada. Porque ela não consegue ver. Ela fala, ele é duro mesmo, sabe? Ele não aceita não. Mas ela não consegue ver que aquele dele não aceitar não, dele querer relação sexual mesmo com ela menstruada, ela não consegue ver que com aquilo ela está se sentindo desrespeitada e invadida. Ela veio para terapia para ela conseguir. Ai, quer dizer que eu fico mal, assim. Nossa, não sabia que isso era sentir desrespeito. Entende? Uhum, sim. Mas aí olha para dentro de você. Como você ficaria feliz se você falasse para ele assim, amor, hoje não, eu tô menstruada, eu tô com desconforto, e ele falasse, tá bom, querida, tá tudo bem, eu dou conta, você é irresistível, mas eu suporto, eu espero 3 dias. Ai, você ia se sentir como? Ai, seria a coisa mais gostosa. Nossa, eu me senti tão bem. Então, entenda, você está se sentindo mal. Quando ele fala, não, eu não aceito. Você está aqui para isso. Os meus amigos falam que as mulheres deles gostam. Então, não tem problema, porque se eles têm relações íntimas com as mulheres menstruadas, por que você não? Uhum. Você se sente desrespeitada, então, quando ele faz isso? Eu não tinha visto por esse lado, eu só ficava chateada. As pessoas têm dificuldade para olhar para dentro das emoções. E tem vídeos que eu estou colocando ali, Nayane, que eles estão causando, né? Que causar tá soando para as pessoas como provocação, tá causando. E não é a intenção. Teve um que eu coloquei bem inocente ali, que é o do pai, do menininho que vai jogar a bola, o pai pega e chuta lá longe, o outro vem brincando para fazer a cesta, o pai bate com arrogância, totalmente alheio à brincadeira da criança, totalmente desconectado. Coloquei aquilo ali para falar que o tratamento dos nossos pais na infância, eles vão interferir no nosso comportamento adulto.
Uhum. E foi sem intenção nenhuma, mas teve uma pessoa ali que ficou, sentiu assim, no direito de defender os pais, falou assim, é por causa de pessoas como você que os jovens de hoje estão como estão. Não respeitando os pais, não amando os pais, é por causa de pessoas como você. Você está promovendo um desserviço para a sociedade. E aí eu olhei lá o que ele falou, e ele tem o direito, né, de assistir o vídeo e não ver a legenda e lá e colocar. Mas eu acredito que depois que ele vê a legenda, depois que se ele olhar outros vídeos, ele vai entender o que eu quis dizer ali. E aí eu fui lá e respondi ele com todo amor, não sei se ele vai ler, falando que a intenção é essa. A intenção é fazer com que os filhos entendam que não tem outro caminho a não ser honrar o pai. Não importa se foi assassino, violento, negligente, não importa se foi agressivo, agressor, não importa se foi um traidor para sua mãe, não importa quem a sua mãe foi. Eu expliquei lá para ele. Espero que ele leia. Não importa. O meu papel é ensinar que existe um caminho de cura que não tem outro para você trilhar se você quer ser abundante e saudável na Terra. Não tem outro. É o caminho para você ressignificar a tua infância e mudar o jeito de olhar para os seus pais. Sim. E Inclusive, ele tem o outras, direito de, às vezes, só assistir o vídeo, né, Nayane? Só assistir o vídeo e pensar diferente, né? O que você falou? inclusive, eu vi outras pessoas respondendo ele, isso que você falou, outras pessoas foram lá. Existe sim pais assim e tal. E é isso a importância, gente, você ter identidade ativada. Até uma sabe que o que ela ensina é justamente o contrário do que ele estava dizendo mesmo. Ele É, teve a percepção pelo jeito que ele assistiu. E, gente, vamos também colocar aqui, né? Deixar ser bem sincero. Um vídeo hoje para aprender. O que a Thelma ensina é muito transformacional. Claro que vai existir também um pouco do marketing ali. Não tem como você colocar tudo. É 1 minuto e meio. Marketing é assim, é 1 minuto e meio ali. O Reels é 1 minuto e meio. Como que ela vai explicar tudo isso, gente? É justamente para fazer a gente refletir. O que eu entendi, né? Do vídeo, daí fica ali debatendo. É incrível que cada pessoa olha de um jeito. sim, Tem gente que olha de primeira, tem sim. gente E uma coisa que o terceiro DNA ensina também, Nayane, que é muito importante, não julgar quem julga. que Eu não isso. posso julgar ele, eu tenho que ter compaixão, porque as pessoas são limitadas. Essa semana, hoje é quarta, deixa eu ver, segunda e terça, domingo, segunda e terça, Deus me deu uma oportunidade maravilhosa de estar com pessoas muito queridas que eu pude analisar e ver. Elas são queridas demais. Elas são cheias de boa intenção, mas elas são tão limitadas na percepção, tão limitadas, mesmo querendo, elas não conseguem entender. E uma pessoa assim, nós temos que ter sensibilidade, ter compaixão de pessoas assim. Pensa em pessoas queridas, gente, pessoas queridas mesmo, que você vê assim que são fiéis, que têm uma vida para viver para Cristo, mas elas são limitadas. Só deixa eu trazer clareza para vocês entenderem um pouco sobre o que aconteceu. Estávamos ali e aí meu neto estava aqui. Meu neto é amável, ele é dócil, ele é gentil, ele é educado. Só que ele é criança, gente. Ele tem 3 anos e meio. Tem Uhum. comportamento de criança. E eu vejo toda essa natureza amável, dócil, educada nele. Tanto eu quanto os pais já têm conhecimento de que você coloca mais confiança na criança, né? Você é dócil, você é amável, como você é educado. Então, tanto eu quanto os pais pronunciamos palavras de bênção para a vida dele. Quando tem que ser corrigido, é uma correção que ajuda, não que humilha. Então, nós já temos isso. E essas pessoas amáveis vieram de fora, estavam ali. E tinha uma outra criancinha, o meu neto passou correndo e deu de ombro, ou empurrou, eu não vi bem. A criancinha caiu. Ele passou correndo na corrida, velocidade máxima, passou perto da criancinha e a criancinha caiu. Aí a mãezinha socorreu, a mãe da criança socorreu e falou: Não, Fulano, não faz isso, ele é um bebê. Aí ele parou, olhou, aí ele veio também, fui ajudar ele, né? Olha, não pode fazer assim. Ele é um bebezinho, ele não consegue brincar, correr tão rápido como você. Você pode pedir desculpa para ele? Não, mas tal dia eu já pedi desculpa para ele. Falei, mas é que tal dia você fez alguma coisa, hoje você fez de novo. Tá bom, desculpa. Mas pediu.
Uhum. Tal dia você fez alguma coisa, hoje você precisa pedir desculpa. Sabe, sem humilhar. Mas uma das pessoas queridas que estavam comigo verbalizou uma palavra muito forte de maldição sem ter conhecimento da dimensão do que ela falou. Uhum. E essa pessoa falou assim: é, Fulano, falou o nome dele, falou: é, Fulano, você é terrível, hein? Na hora, eu já tinha conversado com a mãe dessa criança sobre alguém tá falando pro filho dela e ela acompanha o terceiro DNA e talvez ela esteja até acompanhando aqui. E eu falando com ela, não pode deixar que as pessoas falem, mas como que eu vou fazer? São parentes, no caso dela. E aí, quando falou da minha criança, ela me olhou. O que a Thelma vai fazer, né? Porque a Thelma respeita muito essa pessoa que falou. A Thelma ama muito essa pessoa que falou. Que a Thelma vai fazer? Aí a pessoa falou assim: é, Fulano, você é terrível, hein? Falou rindo, né? Você é terrível, hein? Eu falei assim: não é, não, tá repreendido. Ele é uma bênção. Ele é amoroso, ele é gentil, ele é educado. Não, mas é que eu tô falando assim porque a gente tem o costume de falar assim. Eu falei: pois é, mas ele não é. Uhum. A pessoa é tão limitada dentro do jeito dela que ela continua falando assim, mas é que fulano, desde quando nós era tudo pequeno, criança, lá no interior, não sei de onde, fulano brincava assim com os filhos. Os filhos faziam tal coisa, já falava, você é terrível. Mas você é terrível, hein? Não precisava nem bater, mas brincando. Falei, pois é, mas palavras têm poder. E esse poder, ele é tão forte, ele é tão simples, ele é tão poderoso que as pessoas não sabem usar ele de forma positiva. Inconscientemente, usa ele de forma destrutiva. Uhum. Menina, nós andamos mais ou menos uns 10 metros, 20, 30 metros. Eu saí do assunto, pois a pessoa não conseguia sair do assunto, querendo me convencer que não tem problema de falar isso, porque falou brincando. E aí eu deixei o assunto, não aceitei, não concordei, não julgo a pessoa está de idade, é difícil demais para a pessoa aceitar mudar, mas a pessoa vinha brincando, mas é só uma brincadeira, o que que tem falar que fulano é terrível? Eu sei que o fulano é educado e amável, mas o que que tem falar que o fulano é terrível? Aí Uhum. não adianta discutir quando chega numa altura dessa. Deixa, Uhum. deixa, não dá água, não põe energia no assunto, deixa, deixa. Dentro do teu coração, você já repreendeu, você já se posicionou. Agora, o teu papel não é você ir no pescoço da pessoa e falar: para, não fala isso, isso tá errado. O teu papel não é esse. Você é consciente, você tem o terceiro DNA. O teu papel já foi. Dentro de você, você bloqueou isso. E eu imediatamente proferi bênçãos. Não, ele é abençoado, ele é iluminado, ele é um amor, ele é querido, ele não é isso, não. Uhum. Não, eu sei. Só tô falando isso aqui porque olha o que ele fez. Então, ele é uma criança. E viu como que ele aceitou a correção de forma tão pacífica? Mas uma educação totalmente diferente. Agora, pensa, se você não tem o terceiro DNA, você vai chocar quantas pessoas que estão iniciando o terceiro DNA e aí regridem muito, Nayane, porque ainda ficam se chocando, Nayane. Isso. Ainda ficam se chocando. Né? O jeito de educar dessa pessoa foi mais de 80 anos diferente. Essa pessoa foi educada diferente, educou diferente, sabe? E aí a gente tem que ver o choque de gerações. Um de quase 90 e um de 3 anos e meio sendo tratado com uma educação amorosa, pacífica, posicionada, positiva. Mas essa pessoa que eu respeito, de quase 90 anos, tentando fazer o bem ainda, mas da forma que entende. Sim, Ó, aham. você vai comer tudo isso aí que a sua avó te deu, tá? Porque no meu tempo, se eu me desse uma comida dessa e eu não comesse, ficava de joelho nas pedrinhas, apanha de vara. Se não comer, apanha de vara. Ele é muito inteligente, ele falou assim: não, se eu não comer lá na minha casa, a minha mãe guarda e eu como depois. Muito Se eu não comer, olhou, escutou. Lá na minha casa, se eu não comer tudo, a minha mãe guarda e aí eu como depois. simples. Pra que isso tudo? Mas assim, e aí tem que administrar isso.
para não constranger, para também proteger o outro, para não traumatizar o outro, para não soar como, sabe? É desafiador. Quando você tem o terceiro DNA, você tem esse nível, você é luz onde estiver. A a sua fala vai ser incisiva, vai ferir alguém, vai humilhar alguém, você vai querer enfiar na cabeça de uma pessoa que não está disposta a mudar o que pensa depois de Uhum. 90 anos de vida. Não dá, gente, não dá. Uhum. Não dá para enfiar na cabeça da pessoa, né? Nossa, Théo, você falando isso, eu tava falando justamente isso com o Wagner sobre a questão do meu olho, né? Eu falei, Wagner, e tem coisas assim que eu que tenho que ainda saber lidar com, eu que tenho que saber lidar com as minhas situações, que tem pessoas que é isso, é a forma dela e não adianta, eu não vou ficar ali tentando, sendo que você vê que a pessoa não tá ainda conseguindo chegar e respeitar. Verdade. E principalmente os Thelma, é mais difícil. Eu vejo assim, que principalmente os mais antigos, eu vejo, tem uma senhorinha bem antiga que eu tenho que estar ali. Ah, daí que eu falei pro Wagner. O difícil para mim me posicionar às vezes com essa pessoa é justamente por eu saber das dores que ela tem na infância. Só que daí, às vezes, querendo ou não, eu fico assim, poxa, por que foi falar assim, fez essa atitude comigo? Mas eu falei, eu não consigo nem me posicionar porque justamente eu sei das dores. É. Né? Eu sei que Quanto mais reativos, Nayane, quanto mais reativos nós somos, menos poder nós temos. Quanto uhum. mais reativos, reativo julga, reativo reage, reativo quer tapar a boca do outro com uma palavra, quer provar o contrário, não tem necessidade. O que você sabe é o seu saber para você. O seu saber enfiado goela abaixo para o outro vai virar cacaca. Uhum. É onde lá na Bíblia fala pérolas lançadas aos porcos, né? Nesse sentido. Pode ser o melhor saber seu, mas você fazer descer goela abaixo no outro não vai ter. Não vai ter sentido, não vai ter valor. Então, o terceiro DNA é consciência, inclusive capacidade de administrar o saber, Uhum. né? Venceu o meu horário. Eu mesmo, era justamente isso, administrar, de você saber, tá, eu que vou ter que desenvolver em mim, não é o outro, porque justamente eu entendo as dores do outro e eu que tenho que administrar como que eu vou reagir diante o outro, porque e tem coisa assim que eu não tenho coragem, eu não tenho coragem de falar as coisas é algo assim que eu tô desenvolvendo muito sobre me posicionar, né? Porque eu sou ao contrário das pessoas que vai lá e falam, né? Eu prefiro às vezes não ofender e justamente por eu estar nesse processo e conhecer o outro, a gente fica meio porque às vezes você também pode até piorar, você já sabe que a pessoa é ferida, dependendo, se não for fazer da forma correta, você pode piorar, né, uma Sim. situação. Por É isso que difícil tem que buscar conhecimento, né, Nayane? Porque o silenciar, eu silenciar diante de você, eu tenho que administrar para não engolir isso, senão vai fazer mal para mim. Quando eu aprendo a usar o poder do terceiro DNA, eu fico tão poderosa porque eu não preciso te responder e eu não vou adoecer. e Eu não tenho que te provar nada, eu não tenho que te provar nada. E o fato de eu não te responder não significa que eu vou absorver. é, Né? exatamente. Existem duas coisas que nos ligam uns aos outros: o amor e o ódio. Então, se eu te odiar, se eu odiar o que você está fazendo comigo, eu vou estar ligada a você. Se eu te amar, eu vou estar ligada a você. Essas duas coisas ligam. Qual que é a saída, então? Neutralidade. Exato. Ai, Neutralidade, neutralidade, neutralidade. Certo? A Áurea falou assim que hoje ela entendeu um pouco mais sobre. Ó, respondeu algumas das minhas dúvidas sobre criação de filhos e posicionamento. Que bom, Áurea. Que bom, eu fico muito feliz de estar contribuindo com você. Vocês que chegaram agora, a live vai ser postada depois e vocês podem vir assistir tudo, deixar o comentário de vocês, compartilhar. Vai para o YouTube também. Essa live lá no YouTube você pode mandar para todas as pessoas que não têm Instagram, que são muitas ainda. Muitas que são, tem pessoas que são proibidas de ter Instagram, mas elas podem ter o acesso ao YouTube. Você pode abençoar elas lá. Né? Existe muita cultura religiosa, muito acerto familiar, né? Que não pode ter Instagram, certas famílias. Então você pode ajudar pelo YouTube, tá? Gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado por você estar aqui. A Rosa falou, Thelma, quero participar.
Vamos lá, quero participar da aula de sábado, mas não posso assistir no sábado. Fica gravado? Sim. Você só vem para a aula do YouTube se você tiver feito a sua inscrição. Uma vez que você fez a sua inscrição, você tem 7 dias para assistir a aula, tá? E já vou avisar, muitas pessoas não vão querer vir, porque elas querem ainda ficar mais, usar o direito de privacidade delas, né? E ali, às vezes, dá para ver o nome, dá, Nayane, o nome de quem está entrando na aula? Posso comentar? Só se comentar? Ah, beleza, gente. Então, vem para a aula, vocês que estão com medo ali, né? Com vergonha, vem, porque se você ficar assistindo a aula ali quieto, ninguém te vê. Agora, você que não tem problema, você é profissional, área de depilação, nutrição, você é terapeuta, você vai poder mandar os seus comentários lá, ó. No final a gente vai conversar, vamos trazer evolução, muita libertação para as pessoas. Vai ser um bom tempo essa aula. Gratidão. Gratidão por você, por sua vida, por seu tempo. Gratidão. Então, Thelma, e a Dani até tinha falado aqui, ó, Thelma, você precisa escrever um livro só falando de curiosidades das consultas, iria ajudar muitas pessoas. Ó, fica Legal, né? gente. É mesmo. Amanhã a gente volta às 9h29 no horário de Brasília. Até mais, fiquem com Deus.